Oi, pessoal, muito bom dia a todos. Estamos aqui para começar mais uma Cyber Live da Ed Velho. Queria me apresentar, sou Isabel, sou diretora de desenvolvimento de negócios da Ed Velho. Para quem não nos conhece, somos uma empresa aí com mais de 20 anos de mercado. Começamos inicialmente com a parte de infraestrutura e hoje, fazendo um resumo muito rápido, estamos aqui para falar de segurança. Esse tem sido o nosso foco nos últimos 2 anos. Qual que é a ideia hoje? A gente vai falar de 2 temas extremamente importantes para nós que trabalhamos com cybersecurity, né? Acho que é o nome mais popular, é o que todo mundo usa hoje. A gente vai falar um pouquinho de prevenção e resiliência, que são nomes ou palavras que fazem parte do nosso dia a dia como pessoas físicas, mas também extremamente importante como pessoas jurídicas para nós que trabalhamos com cybersecurity. Falando um pouquinho da prevenção, né? É você trabalhar de forma a evitar vulnerabilidades físicas e lógicas, ah, de uma forma que você consiga conter os famosos ataques por hackers. A gente sempre fala que prevenção é uma forma de aumentar a maturidade das empresas em segurança da informação. E a resiliência é aquela questão de que, se acontecer um ataque, como é que eu vou me recuperar, como eu vou responder àquele ataque. Obviamente, quanto melhor a gente trabalha a prevenção, mitigando o risco, menor a chance disso acontecer. Mas uma frase que a gente sempre usa, que antigamente a pergunta era se eu iria ser atacado, hoje é como é que eu vou reagir a isso. E a resiliência vem nesse tema. Eu não vou falar aqui sozinha, hoje a gente tem um grupo aqui de pessoas comigo. Vou começar apresentando Thiago Marques, meu par também, responsável por desenvolvimento de negócios dentro da Ed Velho. Que Fernando Seulin, da Akamai, também, cada um deles vão se apresentar, tá, gente, para vocês. Márcio, ali também, ele está direto de Belo Horizonte, também vai se apresentar e vai estar aqui com a gente. Leandro Moretti. Então, as 4 vamos fazer um bate-papo com vocês nessas 1h30, mais ou menos. Muito importante que vocês também podem participar, vocês podem enviar as perguntas para nós, através do mesmo link onde vocês estão assistindo, e ao final nós vamos fazer essa pergunta que podem ser para todos ou direcionada a alguém que vocês desejem, tá? Então, eu vou passar a palavra para cada um, inclusive para o Ti. Eu vou chamar de Ti aqui, porque estou tão acostumada a falar isso. Então, o Thiago também para se apresentar e, por favor, mais uma vez, obrigado a todos vocês por estarem conosco. Ti. Obrigado, Bel. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui na presença desses senhores. Obrigado por participarem aqui da live. Antes, só uma curiosidade, tá, Bel? Nós estamos em 5 aqui e vocês 2 em minoria, porque somos 3 mineiros. É verdade, né? Ah, é. 3 mineiros aqui pela primeira vez no. Eu, uma paulistana nosso- da gente. Ó, como filho de mineiro, pode ser quem tiver. Pode ser essa conta. Eu também. Então, pô, tá tudo certo, então. Só faltou o cafezinho e o pão de queijo aqui do lado. Então, mas mais uma vez, obrigado pela presença. Sou o Thiago Marques, sócio aqui da Isabel, dentro da Ed Velho, nesse grupo do qual entrei faz parte já há 2 anos, maravilhoso. E isso, né? Ano passado a gente falou um pouquinho, né, Bel, sobre riscos associados ao budget que as empresas têm, e aí evoluindo um pouquinho nesse assunto, para quem quiser ver, tá lá no YouTube. E evoluindo nesse assunto, a gente falar um pouco sobre prevenção e resiliência, então por isso que a gente chamou aqui não só a Akamai e a Darktrace, mas também a experiência aí do Márcio, que já teve em alguns lados, né, Márcio? E hoje fazendo um lado mais de fornecedor, para contar para a gente um pouquinho dessa história também. Tá? Então, por favor, Selim. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Seulin. Eu sou diretor regional da Akamai na América do Sul, para soluções de segurança. Uns 25 pouco anos aí já trabalhando com cyber. E obrigado pela Ed Velho pelo convite, Thiago, Bel, muito obrigado. E vai ser um prazer aí trocar uma ideia com o Leandro, com o Márcio. Vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Vai ser ótimo. Márcio, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Márcio Sá, sou profissional de segurança há 18 anos, tive muito tempo do outro lado, enquanto cliente, fui cliente da Edvelo, fui cliente do Oli, né? E agora do outro lado, uma consultoria, minha própria empresa, Castle, onde a gente desenvolve soluções de nível tático e estratégico, em especial questões relacionadas à resiliência cibernética e também à estratégia de segurança. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Márcio. Moretti. Bom, primeiro, obrigado pelo convite.
da Advelio estar aqui nessa live aí com vocês, muito bacana. Bom, Leandro Moretti, né, trabalho na Darktrace, né, como Account Executive, como Sales Team Lead, há um pouco mais de 3 anos, né, já venho de uma bagagem, né, de um pouco mais de 15 anos também em cibersegurança, né, trabalhei em grandes integradores, né, tive contato, né, com muitas tecnologias, muitos produtos, né, muitas abordagens diferentes de cyber também, então espero, né, contribuir um pouco aqui com as conversas aqui com o time e falar um pouco da minha experiência também. Legal. Legal, então vamos começar, mais uma vez reforçando que todos vocês podem enviar as perguntas, as dúvidas que vocês tenham ou algum case que vocês gostariam de compartilhar. É muito importante, a gente gosta de fazer esse modelo exatamente para que todo mundo possa participar. E vocês podem vir aqui, que é um bate-papo de pessoas que têm uma certa experiência no mercado. Tô me sentindo velho. Acho que é importante, né? Nossa vivência tem que servir para alguma coisa, né? Então, vamos lá. Eu vou começar com a primeira pergunta. Vamos lá. Essa pergunta eu vou fazer para todos vocês. Acho que vocês têm muito a contribuir. Então, a pergunta é: na visão de vocês, hoje, no mercado brasileiro e até no mercado internacional, né? Qual que é a importância dos clientes trabalharem e de uma forma preventiva e com resiliência? E de como essas coisas se complementam no final? Vou começar por você, Celine. Não, eu acho um ponto importante pra gente eu acredito que é entender um pouco como que a gente chegou aqui, né? Assim, do ponto de vista de segurança, né? Eu acredito que os ataques nos últimos anos, eles estão acontecendo por um simples fato, que é o quê? A forma de se construir infraestrutura, integrar aplicações, esse negócio todo, é basicamente a mesma coisa nos últimos 20 e poucos anos. Então, assim, se você pegar a maneira de fazer segurança há 20 anos, ela continua sendo aplicada ainda hoje. E é muito interessante porque primeiro, estava todo mundo acostumado com aquele negócio de proteção de perímetro, tudo tal. É bobagem falar aqui de que o perímetro não existe mais, tudo tal. Mas o que acontece é que em boa parte das empresas, o modelo de proteção, ele ainda é baseado em algumas premissas que não fazem mais sentido. Eu brinco, né? Muitas vezes o pessoal ainda continua com aquela ideia de vamos apertar parafuso com a faca, entendeu? Porque era o que tinha. Entendeu? E aí, o que é que acontece também? Muito se fala em defesa do ponto de vista do ataque. O que é isso, né? Assim, a gente brinca, né? Você vai nos eventos de cyber, tudo tal, sempre tem o Capture the Flag, sempre se fala de segurança mais do ponto de vista do atacante do que do ponto de vista da defesa. E para a defesa dar certo, existe uma questão que ela não é, eu brinco que ela não é nada sexy. Entendeu? Que é o quê? Você tem que conhecer muito bem seu ambiente. Você tem que entender como é que as coisas funcionam. Porque se você não entende como é que o teu parque funciona, como é que você vai proteger um troço que você não entende muito bem? E aí é que começa a entrar um pouco da questão da resiliência. Eu brinco que, se você for parar para pensar friamente, resiliência é que nem fazer academia. É um negócio que durante muito tempo você não vai ver benefício nenhum. Mas na hora que você precisar de escalar uma montanha, atravessar um lago, aí você vai ver que aquele pouquinho que você faz todo dia é o que vai fazer na hora de um incidente ou na hora de um problema mais sério, fazer com que você consiga passar aquilo ali de uma maneira mais confortável. Porque, de novo, né, se você não fizer academia, se você tentar subir uma montanha da noite pro dia, você vai sofrer. Claro. Entendeu? A mesma coisa, se você não está preparado, se você não tem as mínimas condições de controlar o teu ambiente, na hora que você tiver um incidente, você vai sofrer. Legal. Legal. Márcio? Então, eu gosto de pensar que as coisas se relacionam da seguinte forma. A gente trabalha para que nada aconteça, mas se alguma coisa acontecer, a gente tem que estar preparado para poder lidar com isso. Então, essas duas palavras, elas de certa forma se relacionam muito bem. A preparação, ela incorpora o conceito de resiliência, porque você precisa ter processos, procedimentos, fluxos, precisa ter consciência do seu ambiente, precisa ter consciência das suas defesas, dos seus controles, para poder lidar com um cenário pior. Então, pensando nisso, eu gosto muito do conceito de resiliência como antifrágil.
que vai trazer com que você, caso haja alguma adversidade, você consiga, de fato, né, sair do outro lado e sair ainda melhor. Qual que é o panorama atual das empresas? Via de regra, as empresas atuam muito com controles preventivos, pensando em tecnologias, em recursos, mas não necessariamente consideram a possibilidade de acontecer algo ruim. E é aí que eu acho que é o ponto que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa discutir, que a gente precisa trazer à tona, porque as empresas precisam estar conscientes do que deve ser feito. Essa lógica, essa compreensão, não é uma equação simples, porque a gente precisa, de fato, compreender o ambiente e possíveis impactos. E é esse potencial impacto que vai te dar a luz para o que você realmente precisa fazer. Legal. Moretti, queria saber a sua opinião. Eu acho bacana os dois temas, né? Resiliência e prevenção lado a lado, né? Eu gosto da linha de abordagem de entender que a prevenção ela está inserida num contexto de resiliência, né? Então, resiliência um termo mais recente, né? O que a gente vê muito, né, nas empresas são abordagens preventivas. Então, desde, né, da concepção ali do meu perímetro, do faro, regras, políticas, né, tudo aquilo que eu defino, né, para evitar que algo ruim aconteça, né, eu estou adotando uma prática preventiva, né? Quando eu falo de resiliência, né, eu tenho isso inserido, né, mas voltando nisso, como a Bel comentou, né, inevitavelmente algo vai acontecer. Então, como é que eu estou preparado, né, para lidar quando algo de fato, né, se materializa no ambiente, né, sem que isso impacte o negócio, sem que isso, né, impacte outras áreas, clientes finais, né, e que eu consiga resolver, né, com tranquilidade, né? Então, resiliência, né, eu vejo meio como, né, o estado da arte da excelência operacional, né? Então, eu preciso chegar, né, no meu caminho, né, de resiliência, mas eu tenho algumas etapas iniciais. Uma delas é a prevenção, né? Então, ela está inserida parte desse processo, né? Então, passa por detecção, por resposta, né, por um processo de recuperação, né, após o incidente, né? E para fazer a prevenção muito bem efetiva, né, ter uma eficiência na prevenção, né, eu preciso conhecer bem o negócio. Então, saber o que eu preciso proteger, né, sair, né, também, né, não basta eu conhecer muito bem os sistemas ali que eu preciso corrigir uma falha, vulnerabilidade, não, eu preciso conhecer o processo de negócio, né, preciso conhecer, né, como funciona, né, o ciclo de negócio da empresa, para conseguir primeiro falar de risco, né, depois encaixar a prevenção e encaixar isso dentro do conceito, né, de resiliência. Legal, obrigada. Tipo assim, vamos pensar um pouquinho, a gente expandir um pouco esse tema, que é legal quando a gente olha não só a cyber ou os profissionais de cyber, né? Quando a gente está falando aqui de prevenção, a gente, obviamente, a carga maior cai sempre na estrutura ali de TI, na estrutura de SI, né, de segurança e tudo mais. Claro que existe uma área ali de compliance, uma área de DPO, por exemplo, que ajuda nesse processo de prevenção, treinamentos, né, quando a gente envolve RH e tudo mais. Mas na resiliência, quando um incidente acontece, quando a coisa está pegando, não é só TI mais, né? Não é mais só tecnologia, né? Aí passa a envolver a empresa inteira, né? A gente vê, por exemplo, quando uma produção está parada, eu tenho certeza que do presidente para baixo vai estar todo mundo, né, bem preocupado ali para voltar a funcionar e tudo mais. Quando, por exemplo, acontece um pedido de resgate, né? Aí você tem legal envolvido, financeiro envolvido. Seguindo nesse lado, queria que vocês comentassem, principalmente o Márcio, né, que já passou um pouco nesses cenários, Márcio, o que você acha disso, assim, como é que compliance, como é que as outras áreas, financeira, RH, estão envolvidas nesse contexto de resiliência quando um incidente acontece? Legal, ótima pergunta. E eu acho que tem um ponto importante, que dá até para separar um pouquinho essa resposta. Quando a gente fala de compliance, como é que compliance ajuda em resiliência? De forma geral, a gente tem um aspecto que é segmentos mais regulados, que existem controles mais estabelecidos, que existem órgãos específicos, tendem a trazer determinados controles e processos que eventualmente a empresa não pensaria por si só. Então, isso de alguma forma já contribui bastante, né, para poder ter essa evolução da segurança e também dos processos que tratam da resiliência. Agora, num cenário de crise, trazendo à luz do que você trouxe, a gente tem um aspecto interessante que é, dentro de um cenário de crise, o problema não é somente de tecnologia ou de segurança. O
problema vai muito além. A gente está falando de um impacto corporativo, de uma questão que envolve stakeholders, que envolve todas as áreas dentro da empresa, e isso é claramente percebido num cenário de crise ou numa simulação de crise, que é muito comum da gente fazer também. Né? A verdade é que lidar com uma crise cibernética é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Você tem áreas específicas que vão atuar de formas diferentes e vão contribuir para a recuperação e a retomada do ambiente. E cada um dessas áreas, cada uma dessas disciplinas tem um papel extremamente relevante, que contribui, né, para a engrenagem girar e, de fato, conseguir reestabelecer a operação de negócio. Então, Thiago, respondendo a tua pergunta, é importante a gente pensar que, no final das contas, segurança ela é uma competência distribuída dentro da empresa, onde a área de segurança é responsável por orquestrar, mas a responsabilidade é de toda a companhia. Perfeito. Já complementando aqui, desculpa o Márcio. E existe uma questão interessante também, que é o seguinte: quando a gente fala dos tipos de incidente que podem acontecer, pode acontecer muita coisa, mas existem alguns incidentes que, vamos falar assim, que eles estão mais puxados para o lado do compliance, e alguns incidentes que são mais abrangentes, vamos falar assim. Então, por exemplo, teve uma fuga de informação de um determinado sistema, de um determinado banco de dados. Isso pode ser um problema muito complexo de compliance, né? Então, sei lá, LGPD, ou se é um cartão de crédito, um problema de PCI, alguma coisa nesse sentido. É um problema complexo, é um problema grave de resolver? Sim. Agora, eu acho que é isso, é onde que o Márcio estava querendo chegar. Quando você fala de um problema que impacta na operação da empresa como uma forma geral, No negócio, né? o problema é outro, Claro. entendeu? Então, como é que é? A gente já viu situação de sei lá, a Dutra com congestionamento por causa do sistema parado, entendeu? Então, assim, o impacto de um ataque na operação de uma empresa, dependendo do tipo de operação dessa empresa, é um problema que transcende compliance, transcende áreas internas, transcende qualquer coisa. Porque você pode estar falando aí desde como é que é? No caso de saúde, né? Gente deixando de ser atendida, cirurgia sendo remarcada, impacto direto, né, em vidas, isso pode acontecer. Como é que é? Quando você fala, por exemplo, de um ataque no judiciário, cara, os processos são parados, né? Efetivamente, existe uma situação que o problema ele transcende o digital, como é que é? O dado, Exato. efetivamente, vai nas pessoas. Então, assim, quando a gente fala de compliance, eu entendo, né, que a gente está muito mais preocupado com a questão do dado, né? E assim, a operação ela é importante, mas o pessoal de compliance ele está ali tentando evitar que alguma coisa aconteça, tudo tal, dentro do mundo da proteção dos dados. Quando a gente fala da proteção de operação de uma empresa, é um negócio que, de novo, transcende áreas, transcende tudo, por quê? Dependendo do tipo da empresa, a gente pode estar falando inclusivamente, como é que é? Pode estar falando inclusive de perda de vida. Assim, Essas duas perspectivas é muito do que eu estava querendo trazer. Tá? O compliance ele tem um papel importante no antes, na etapa preparatória, onde ele provoca e promove, né, a construção de controles e práticas, mas durante o exercício, ela é uma questão que ela precisa ser considerada, mas é igual o senhor Lin falou, uma questão que impacta a operação, ela vai muito além, não só de compliance, porque tem outras áreas dentro da empresa, mas ela se desdobra em toda a cadeia produtiva. Então tem a própria supply chain, você tem os stakeholders envolvidos, você tem parceiros e etc. Uma companhia aérea, por exemplo, que é impactada, e a gente teve um caso recente que não é um ataque cibernético, mas que foi um caos geral que aconteceu, isso se desdobrou em companhias e empresas que nada tinham a ver com o fabricante A ou B. Né? Foi algo muito mais complexo. Então, eu acho que é meio por aí. legal. Agora vamos falar um pouquinho de prevenção, Moretti. Queria te escutar um pouquinho aqui. Bom, para nós que trabalhamos com SI, né, ou com cybersecurity,
Pessoas, tecnologias e processos são fundamentais, no meu entender. Imagino que vocês pensam da mesma forma. Você pode ter as melhores tecnologias, se as pessoas não estiverem treinadas, preparadas, os riscos continuam ou até podem ser maiores. Eu não gosto da frase que as pessoas são o elo mais fraco, porque na realidade a gente depende delas, né? Elas são super importantes no nosso dia a dia. Mas o ser humano é fraco, né? Então, assim, a gente precisa pensar por esse lado. Agora, Moretti, falando um pouquinho, queria escutar um pouquinho o que você acha, depois vou passar para os demais também. No caso da prevenção, no caso de gestão, né, de segurança da informação, pensando na prevenção, entendo que esses 3 pontos continuam sendo fundamentais também nessa preparação preventiva, correto? Não, sem dúvida, né? A gente precisa olhar, né, realmente essa etapa de prevenção, né, como um ciclo, né, que envolve, né, processos, pessoas, tecnologia. A gente está muito olhando, né, para a questão da tecnologia, né, um risco, uma vulnerabilidade, né, de TI, né, você vai muito no techniquez da coisa ali, né, e acho que o grande trabalho, né, olhando para a prevenção, a gente olhar para o risco, né, então assim, entender, né, o que esse sistema significa para o negócio, né, quais são os processos, né, de negócio envolvido nesse sistema aqui que eu tenho essa responsabilidade por fazer essa prática preventiva, né? Entender também, né, que a prevenção não é uma foto no tempo, né? Os ambientes são dinâmicos, né? A superfície de ataque, né, cada vez As pessoas maior. mudam, né? As pessoas mudam, né? Elas não são o elo mais fraco, né? Elas são é o elo mais importante. Ela né? faz parte da cadeia. Faz parte da cadeia, né? E olhando para as pessoas também, né, a gente entra na questão da conscientização. Então é importante que as empresas, né, também ajudem, né, a criar essa cultura, né, de redução do risco, né? Então, muitas vezes o usuário não se percebe ali, poxa, eu não sou um alvo, né? Eu não sou importante aqui, eu não sou um alvo, né, de um ataque, né? Eu não tenho nada de valor aqui no que eu tenho aqui na minha máquina, né? Mas muito pelo contrário, né? Qualquer credencial de um Office 365, por exemplo, tem um imenso valor aí numa cadeia de um ataque, né? Então, colocar as pessoas, né, como um elo forte, né, numa cultura, né, de redução do risco é um ponto importante, né? Na visão uma visão mais abrangente, né? Os profissionais, né, de segurança, né? Parece um jargão muito usado, né? Pô, tem que olhar para o negócio, né? Então, esse trabalho de redução do risco, de prevenção, né, é um trabalho muito árduo, né? Se eu for olhar para uma lista de vulnerabilidade, né, é um trabalho contínuo. Então, se eu faço isso, né, olhando para o negócio, entendendo qual que é o peso, né, daquele sistema, daquele processo, né, dentro da cadeia, muitas vezes eu preciso atuar dentro daquela unidade que vai representar um dano potencial. Então, exercitar esse estudo, né? Poxa, né? Às vezes eu não preciso olhar para todas as unidades, mas eu preciso olhar para essas aqui, né? Porque eu conhecendo o negócio e o processo, né? Isso aqui vai se sobrar um dano potencial muito significativo. Então, minha prioridade precisa ser orientada para cá. Só que essa agenda é contínua, porque é um ambiente dinâmico, as pessoas mudam, então todo esse cenário que a gente está inserido. Eu tenho um ponto, acho que, Márcio, você deve saber isso também quanto a gente, da questão das pessoas, né? Eu acho que o usuário, como eu disse, eu não gosto quando fala que é o elo mais fraco, porque a importância deles na prevenção e até na resiliência é extremamente importante. Então, como trabalhar um pouquinho mais as pessoas? Na tua experiência, o que você entende que sejam pontos necessários ou premissas, né, para que a gente possa trabalhar um pouquinho as pessoas? Eu acho que o Márcio travou. Então, seu Lin, vou passar para vamos lá. você. Eu acredito muito na questão da conscientização das pessoas. Mas assim, de novo, né? Eu acredito que a gente vem passando por situações que trouxeram a gente onde a gente está. Então, por exemplo, assim, né? Um ambiente onde existe uma operação crítica. Se normalizou, tipo assim, as pessoas ali terem acesso à internet por uma questão de sei lá, great place to work, comodidade do usuário, tudo tal. E eu não sei se devia de ter.
Entendeu? Então, assim, a pessoa que trabalha num lugar onde ele tem uma função ali que é missão crítica, ele tem que estar consciente, cara, que os tipos dos acessos que ele pode ter ali vão ser muito bem restritos. Entendeu? E eu entendo que as organizações, de uma forma geral, elas têm que começar a fechar um pouco. Entendeu? Eu não tô falando, putz, tem que ser o kamikaze, o usuário não pode fazer nada. Não, não é isso. Entendeu? A gente tem que entender que hoje existem muitos mecanismos, quando a gente fala do ponto de vista do ataque, para que o ataque seja bem sucedido. Entendeu? E assim, existe uma questão, quando a gente fala da prevenção, a gente, assim, na Akamai, a gente costuma separar a estratégia de segurança em 3 grandes pontos. Né? Um é que a gente chama de prevenção, que é o quê? Garantir que o seu ambiente esteja dentro das melhores configurações possíveis. Então, assim, você está com os patches tudo bonitinho, você está tudo configurado bem bonitinho. Isso é importante. Outro ponto que é muito importante é a questão da detecção. Então, assim, você ter as ferramentas que você julga necessário para monitorar o teu ambiente de forma a identificar se alguém estiver fazendo um comportamento malicioso, você ter uma condição de agir. Agora, o problema é que, e assim, a gente está vendo que muita gente não tem ou não usa muito é o conceito de contenção. Por quê? Na eventualidade de, por qualquer razão que seja, a sua prevenção não estiver legal ou a sua detecção falhar, como é que você faz para segurar o malware? Como é que você faz para segurar o ataque? Porque se você não tiver essas 3 camadas muito bem definidas, uma funciona como rede da outra, uma funciona como proteção da outra. A ideia é você, se você tiver essas 3 camadas bem ajustadas, vamos falar assim, é a diferença, muitas vezes, de você ter um incidente e você ter que resolver isso em, sei lá, 10 mil máquinas, ou se você tem um negócio de contenção bem feito, você pode, na hora que acontece um incidente, você resolve o problema em 10. E aí, o seu tempo de resposta, o seu tempo de detecção, ele começa a diminuir. Então, uma coisa que a gente acha interessante, e de novo, é um negócio que está mudando através dos tempos, é o quê? Cada vez mais a gente compartimentalizar o problema. Entendeu? De forma que se você tiver um problema, seja ele causado por um usuário, seja ele causado por uma vulnerabilidade, seja ele causado por qualquer coisa, a tua atuação ela vai ser menor uma vez que você tenha a capacidade de compartimentalizar as coisas. Legal. Eu acho que Obrigado. complementar, tem um negócio interessante dos pilares, né, de processo, pessoas e tecnologia, que foi uma coisa interessante que aconteceu recente aqui com a KnowBe4, que um hacker norte-coreano, né, quase não, ele conseguiu um emprego ali na empresa, se passando por uma outra pessoa, ou seja, as pessoas do RH ali eram pessoas que entrevistaram uma outra pessoa, tudo normal do dia a dia. Uma parte de tecnologia ajudou a fazer o background check automático, enfim, pesquisar dados falsos, né, dados roubados, mas passou mesmo assim, e ele conseguiu o emprego, né? E aí, ao receber o computador, é que ele começou a fazer no acesso remoto, começou a fazer algumas movimentações esquisitas, e aí foi bloqueado pela tecnologia. E isso fez com que a empresa percebesse: meu processo está errado, não é a pessoa. O problema não foi minha tecnologia, é o meu processo de contratação global, é que eu tenho que mudar, porque eu tenho que agora checar pessoalmente a pessoa lá, se esse endereço de fato existe, né? Se esse background check ele me deu, deixa eu ir lá na faculdade, enfim. Então, o processo é isso, né? Já pegando o gancho que o Seolin falou, e quando o incidente aconteceu inteiro, né? O que eu tenho no meu passo a passo do processo ali? Compliance é importante, né? Frameworks são fundamentais aí no dia a dia, mas de repente, vamos para a venda aqui por 10 minutos, um processo, né, da minha aplicação de venda, ou vamos parar meu processo do banco por 10 minutos para eu poder restabelecer. Então, ter isso já controlado num processo faz importância. Não, e assim, de novo, né, quando a gente fala da questão operacional, tem muita empresa que fala, putz, cara, eu não consigo parar para aplicar patch, ou eu não consigo parar para fazer uma determinada manutenção. Nem é possível, né? É um sistema legado que segura uma aplicação crítica. Mas não é só isso, não é só isso, né? Tipo assim, hoje,
como é que é? Salvo raras, tipo assim, você não consegue botar lá como é que é? Eu brinco, uma máquina de ressonância magnética, ter duas máquinas de ressonância magnética na mesma sala, não dá, entendeu? Mas assim, entre uma consulta e outra, você tem um tempo. Ou, quando a gente fala, sei lá, grandes sistemas de e-commerce, já é um negócio que ele é todo distribuído. Então, assim, quando você fala, eu não consigo parar meu negócio para fazer uma adequação de segurança. Primeiro ponto. Cara, talvez você tenha montado esse negócio errado, porque hoje sim existem tecnologias onde você pode distribuir o teu sistema de um jeito que você consegue ir aplicando as correções de forma faseada. Você pode demorar um pouco mais ou um pouco menos de tempo, mas falar que é impossível depende um pouco de arquitetura, porque sistemas que são bem construídos, sim, tem mecanismo. Você fala, putz, é uma fábrica que é 24. Cara, em algum momento tem troca de turno. Entendeu? Existe sempre um caminho. O que precisa de ser feito é criar os processos necessários para garantir que as coisas aconteçam no tempo necessário. Exatamente. Legal. Bom, a gente entrar um pouquinho num tema, falando, né, desses pilares ali de tecnologia que está super em hype hoje, já tem um ano aí que todo mundo fala por conta do crescimento do ChatGPT, que é IA. Não tem jeito da gente não falar aqui também, né? Eu e o Solim tivemos aí num evento semana passada, e inclusive uma palestra muito interessante lá de um professor da Bahia sobre isso. Mas fala um pouco aí pra gente, seu Lin, quando a gente junta um pouco de IA e, claro, né, puxando aí a sardinha um pouquinho da Akamai, olhando ali microsegmentação, a gente falou de processo e vários frameworks são utilizados pelas empresas para seguir ali algum processo de cibersegurança. Você acha que as empresas já estão se movimentando para esse lado também de microsegmentação IA? Não, então, eu acredito, sim, a gente já tem, no nosso caso específico, né, a solução ela é construída em cima disso. Né? A solução é construída em cima disso. Mas o mais interessante quando a gente fala de IA, pelo menos para mim, é a questão do o que você quer fazer com esse negócio. Entendeu? Porque assim, você pode usar tudo para tudo e tudo para nada. Entendeu? Vou dar um exemplo, né? Pô, a gente conhece muitos fornecedores que eles têm solução que usam inteligência artificial para detecção de malware. Cara, acho super válido. Acho super válido. No nosso caso, a gente usa inteligência artificial para quê? Para entender o comportamento do ambiente dos nossos clientes, né? Como que as aplicações trabalham, e depois criar regras de controle de acesso para garantir que somente o funcionamento das aplicações é que possa acontecer dentro da rede. Então, assim, a gente efetivamente utiliza a inteligência artificial num caso de uso muito específico, onde o objetivo não é encontrar malware. É garantir que somente a sua aplicação funciona, qualquer coisa que não seja a sua aplicação não funciona. Isso vale até para o malware não funciona. Agora, o grande ponto, e aí a gente entra um pouquinho na questão de pessoas, processos e tecnologia. Existem algumas situações onde colocar pessoas para fazer algumas coisas simplesmente não faz mais sentido. Entendeu? Eu brinco que em alguns momentos não tem aquele negócio de você levar uma faca numa briga de armas. Então, você levar pessoas numa briga de máquinas também é complicado, porque assim, cara, o cara não tem o throughput para acompanhar o que as máquinas estão fazendo. E assim, quanto maior for o ambiente do cliente, maior vai ser a necessidade das empresas de colocar tecnologia para conseguir resolver alguns problemas. Porque tecnologia gera problema, né? Eu tinha um professor meu que ele falava, né? Que a grande sacada da tecnologia é que a gente consegue fazer tudo mais rápido. Inclusive coisa errada. Entendeu? Então, assim, cada vez mais a gente vai ver o uso da tecnologia, né? Como apoio até para as áreas. Eu costumo brincar com isso, né? Tecnologia chegou ajudando o contador, para o contador fazer os negócios mais rápido, para emitir uma nota mais rápido. Tudo é na questão da velocidade. Agora, a gente está tendo tecnologias para o time de tecnologia. Entendeu? Então, assim, é fazer uma segmentação de rede mais rápida, é fazer uma documentação mais rápido, é fazer o desenvolvimento de um sistema mais rápido. A gente costuma ver em alguns clientes, né? Poxa, sem chat GPT, sem inteligência artificial,
já era muito difícil você ter a documentação dos sistemas e entender como é que os sistemas funcionavam. E os desenvolvedores demoravam, sei lá, 6 meses para fazer um negócio. Hoje os caras estão lançando um negócio novo a cada semana. É. Então, assim, se você achava que era difícil antes ter a tua rede documentada, as suas aplicações documentadas, se prepara, cara, porque nós vamos... Porque o negócio tá indo por outro caminho. E você, Moretti, que assim, a Darktrace basicamente nasceu com isso, né? Nasceu já fazendo IA dentro das soluções, né? A Darktrace nasceu com IA, né? São mais de 10 anos, né? Seja entregando bem-vindo, Marcinho. muita propriedade intelectual, né? Em inteligência artificial, né? Em todo o ciclo, né? De redução do cibernético, né? De resposta avançada. E pegando, né, um pouco do tema aqui da pergunta, né? Assim, em cibersegurança é muito fácil a gente estar ocupado e não estar produtivo, né? Porque tem muita coisa para fazer, né? Seja desde a prevenção, né? Ou estar muito ocupado com aquela lista interminável, né? De correções que eu preciso fazer nos meus sistemas, né? E é onde a IA entra como uma aliada das equipes, né? Então, o papel da IA, né? Ela precisa ter um propósito dirigido, né? Então, qual que é a finalidade dela, né? Então, ela vai ter um papel aqui na minha prevenção, vai ter um papel aqui em detecção, em resposta, né? Em qual o estágio do meu processo, né? E na Darktrace a gente tem, né, essa direção, né, dos componentes de IA muito bem definidas, né? E essa visão fim a fim, né? Então, pegando também, né, a questão da resiliência, né, e começando pela prevenção, né, a gente entrega, né, uma visão, né, no eixo da prevenção, né, assumindo o ponto de vista do atacante. Então, quando eu assumo o ponto de vista do atacante, né, eu consigo entender qual que é a minha superfície de ataque, né, onde que eu estou mais fragilizado, né, não necessariamente uma vulnerabilidade, mas, né, alguma coisa, alguma configuração melhora, né, então tem o erro humano também, né, associado, né, esse uso da tecnologia, né, tecnologias complexas aumentam, né, também o meu risco, né, então esse olhar, né, do ponto de vista da prevenção, né, com a ótica de um atacante, né, é algo que a gente reforça bastante. Apontando, né, obviamente, ali onde o ambiente está frágil, né, a IA ajudando a criar, né, um roteiro de mitigação desse risco. E além dessa agenda, né, assim, a gente sabe que a gente não consegue, né, corrigir, né, todas as vulnerabilidades no tempo que são necessárias, né, eu preciso ter capacidade de conter um dano, né, uma ameaça quando ela acontece no ambiente. Né? Então, responder um ataque, né, dar capacidade para o time ali conseguir reagir quando algo acontece, sai um pouco da prevenção, mas entra já no conceito aqui da resiliência. Né? Então, a gente conseguir humanizar, né, o trabalho do SOC, né, com o apoio da IA também. É isso aí. Legal. Bom, vamos voltar ao tema usuário, né? Quando a gente está falando de usuário, né? Acho que não é só nós, pobres mortais, estamos ali recebendo e-mail e tudo mais, né? Mas o pessoal de TI também, né? Eles têm um trabalho extremamente importante na prevenção e na resiliência, porque caiu, né? Como o senhor Lin falou, caiu a operação. A primeira pergunta que o dono, o empresário quer saber é que hora que isso vai voltar? Quando é que volta? Né? O meu negócio está parado. Então, pensando um pouquinho, vou passar, Marcinho, para você primeiro a pergunta, depois eu passo para os demais, mas preventivamente, né? Como é que eu trabalho as minhas equipes para isso? E aí eu queria que você pensasse não só no usuário do recursos humanos, do financeiro, mas também no pessoal de TI que está lá na prevenção, precisa trabalhar junto com o pessoal de SI na prevenção, mas também a hora que cai. Porque, assim, eu já vivi isso, você também, né? É uma pressão imensa em cima da gente, precisa voltar, a operação precisa funcionar. Meu negócio não pode parar e a gente tem aí inúmeros exemplos públicos de empresas que ficam uma semana fora do ar, enfim. 15 dias e a média. 15 dias, 15 né? dias e a média. Então, isso globalmente falando, não é só no Brasil. Então, queria que vocês me falassem um pouquinho como é que vocês pensam em trabalhar o usuário, tanto o pessoal de TI, de SI, que tem essa pressão toda, quanto o usuário comum. Marcinho, vou começar com você. Linkar isso com a resposta que eu estava falando aqui quando acabou caindo. Nós não ouvimos, tá? Então, volta lá. Bom. Eu gosto de utilizar a palavra educação ao invés de conscientização ou sensibilização. Porque quando a gente fala de educação, a gente não está falando somente do conhecimento adquirido, mas também da prática e da propagação dessa prática. Então, o que é interessante pensar nisso? De fato, o usuário ele não pode ser considerado o elemento mais fraco.
Pelo contrário, ele, na maioria das vezes, ele vai ser o elo mais forte e o fiel da balança para o que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer. Então, diferente do que todo mundo tem pregado ali ao longo dos anos, o que a gente precisa é fortalecer o papel para que as tecnologias tenham muito mais um sentido de meio e não de fim. As tecnologias vão falhar, porque elas não têm contexto, elas não têm todo o entendimento. É diferente, por exemplo, de um ser humano que trabalha ali com a sensação e com a experiência, ainda que a gente tenha inteligência artificial e novos recursos que auxiliam demais ao trabalho da segurança. Pensando nisso, né, tecnologia ela é um mecanismo para fazer aquilo que a gente não consegue fazer com a mesma velocidade, com o mesmo volume. Então, a tecnologia ela é um mecanismo importante, ela é um artifício extremamente relevante, principalmente no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais digital e com tanto volume de dados, assim, mas o cerne de tudo são pessoas. E aí, pegando agora na tua última pergunta, cada público precisa de uma abordagem diferente, com contextos diferentes e com propósitos diferentes. Então, uma estratégia interessante é entender exatamente aonde que cada público, cada persona se insere no contexto de segurança e de resiliência e municiar de informações e de conhecimento aquilo que cabe a ele. Então, você não pode utilizar o mesmo discurso que você vai utilizar para um operador ou para um analista que você utiliza na alta administração, porque os problemas são diferentes, as responsabilidades são diferentes. E a bagagem e o que a pessoa faz no dia a dia também é diferente. A capacidade de ação, né? Estar adequado de acordo com cada tipo de contexto. E aí, quando a gente leva isso para uma esfera de resiliência cibernética, tem um ponto de conscientização e de educação que é extremamente relevante. Porque é como que você conecta... Ele caiu de novo. Lá. Não, Vamos lá, seu Lin. um negócio que ele falou que é muito interessante é a educação das pessoas, né? Não é nem a conscientização, é a educação. E quando eu falo educação, é no sentido da capacidade de fazer. Eu brinco, né? A gente tava brincando aqui um negócio de mergulho, eu gosto. E, por exemplo, desfibrilador. Não sei se você sabe, mas existe uma lei no estado de São Paulo. Eu não sei se ela é nacional, mas eu sei que quase todo, sei lá, shopping, prédio, condomínio, tem que ter um desfibrilador. Começou depois que aquele jogador de futebol faleceu. Eu acho não que lembro, eu não lembro quando é que começou, mas é um fato. No meu edifício, onde eu moro lá, tem desfibrilador. Sim. Quem daqui sabe usar um desfibrilador? Entendeu? Então, assim, e o pior, é um negócio ridículo. Se você perder 15, 20 minutos, né? Você aprende a usar um desfibrilador. Agora, o problema é, na hora que o cara tá lá caído, tá todo mundo lá, e não sei o quê, alguém tem que saber, alguém tem que ter feito o treinamento para chegar lá e fazer o que tem que ser feito para salvar a vida do cara. Eu brinco que incidente de cyber hoje, a gente tá no mesmo caminho, entendeu? E aí, de novo, dentro da sua capacidade de ação, você tem que fazer as coisas. Eu acho muito prudente que os CIOs, né, os CEOs, eles comecem a solicitar exercícios para os times de infraestrutura e de segurança. O Márcio vai gostar. Não, no sentido de tipo assim, cara, ó, vamos declarar agora, caiu a aplicação tal. Sobe isso em outro lugar e vê quanto tempo demora. Caiu, sei lá, o CRM da empresa. Quanto tempo e quanto de informação a gente perde até recuperar esse negócio? Mas assim, existe custo para fazer isso. Claro. Existe custo para fazer isso, mas eu acho também que o executivo ele tem que se preparar um pouco, porque o que acontece? É muito fácil para qualquer um chegar lá e falar assim: quanto tempo você demora para... Eu preciso saber quanto tempo você demora para voltar essa aplicação. Cara, eu nunca fiz esse negócio. Qualquer número que eu falar, eu vou estar mentindo. Entendeu? Então, assim... E isso é interessante, seu lindo, de envolver, por isso que faz parte, né, como o Márcio tinha colocado na outra lá, de toda a empresa estar envolvida, é isso, né? Cara, vamos fazer esse teste, mas não avise o financeiro, não avise, né, ninguém, derruba a aplicação. Simulação do prédio. Simulação, derruba e deixa ver qual o desespero, quão desesperado essa área vai ficar, ou qual é o processo que ela vai tomar para fazer diferente ou não fazer, né? Não, isso é uma prática para alcançar a resiliência, né? Então, eu preciso... Eu tô pronto para me recuperar?
Então, como é que eu avalio isso continuamente, né? Será que todo mundo está treinado no processo de recuperação? Né? Então, manter, né, a equipe, né, 100% engajada, né, treinada e capacitada para recuperar um ambiente impactado, seja uma simulação, né, ou quando de fato acontecer, é um ponto-chave que a gente... Não, Se eu puder compartilhar um caso aqui que é interessante, Pois não. recentemente estava trabalhando numa simulação de crise com uma companhia aérea. E essa companhia aérea, pela natureza do negócio, eles estão acostumados a lidar com o cenário de crise. E é interessante que o que eles estão acostumados é muito diferente de um cenário de crise cibernética. Se um avião, por exemplo, cai, que é um cenário catastrófico, são vidas, é extremamente caótico, a operação ainda assim continua. Sem entrar no mérito, claro, da gravidade, óbvio que vida sempre vai ser pior, mas as pessoas não consideravam, por exemplo, a possibilidade do negócio parar 100%, porque um acidente aéreo, você continua vendendo passagem. Outros aviões continuam andando, né? Exatamente. Ponto É interessante. uma perspectiva totalmente diferente. Não adianta ter só processos para a crise de modo geral, mas entender o impacto que cada cenário se desdobra. Legal. Legal. Eu gosto sempre de comparar a simulação de incêndio, né? Quem mora em prédios, né, ou comerciais ou residenciais, tem aquela simulação periódica. Eu acho que é o mesmo exemplo. Levar todo mundo para o escritório num dia, no final de semana, e testar. É o teste. Assim, eu lembro que quando eu não era da CIPA, eu falava, mas eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que descer. Mas é super importante, gente, porque na hora do desespero, eu nunca passei por um incêndio, graças a Deus, mas assim, eu imagino que na hora do desespero, você meio que bate cabeça mesmo, né? E a mesma coisa acontece no momento que eu já passei, sim. no momento do incidente, porque você tem uma pressão imensa, como eu disse, na sua cabeça, voltando, o que vocês fizeram, o que falhou, aquela velha frase, né? Mas você me pediu tanto dinheiro, eu dei, o que aconteceu, né? Então, assim, tudo isso a gente tem no pressão do dia a dia. Tem um amigo meu que ele faz uma brincadeira que é sensacional, né? Que é o quê? Quanto tempo você demora para pescar um atum no Mar Báltico? Eu não tenho ideia, seu lindo. Então, o que acontece no incidente é isso. Aparece um negócio que você tem que fazer que você nunca fez na vida. E assim, a primeira vez que você vai fazer isso é diferente. E é muito interessante, e eu acredito que o Márcio é um cara que tá conseguindo... Eu não vou falar surfar essa onda, mas pessoas que já passaram por um incidente, elas são chamadas em incidentes. Entendeu? É difícil falar isso, mas é verdade, porque o que acontece? Treino é treino, jogo é jogo. Exato. Entendeu? Treino é treino, jogo é jogo, né, Márcio? Ô, Ciolim, é legal você falar isso, e eu não tenho vergonha nenhuma de comentar essas coisas, porque são experiências pessoais, mas eu, por exemplo, quando eu tomei, enquanto CISO de uma empresa, né, eu tomei conhecimento de um incidente, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu chefe, a segunda foi ligar para minha esposa. Eu me sentia o responsável pelo que estava acontecendo e eu liguei para ela chorando. Porque você se sente responsável, você não sabe o que tem que fazer, você sente uma pressão gigantesca e por mais que a empresa tenha me dado todo o apoio, você absorve aquilo. Então eu comecei a lidar com várias situações que eram inimagináveis para mim, porque eu trabalhava com indicadores que eram verdinhos, próximos de 100%, mas aquela fatia ali foi aonde as coisas aconteceram. Então, tem coisas que você descobre só na hora. O cuidado, por exemplo, com a confidencialidade de quem está atuando na crise antes que ela se torne pública, notícia, cadeia de custódia, analisar quem são os seus parceiros, entender qual que é o parceiro real, qual que é o papel dele, ele pode ser o ocasionador da crise. Então, você começa a aprender um monte de coisa que não está em cartilha nenhuma, não está em livro. É a vivência que vai te trazer isso. E, óbvio, as simulações, as sensibilizações, os conteúdos, isso acaba ajudando na preparação, muito embora jogo é jogo, treino é treino, igual vocês falaram. Eu vou compartilhar também, Marcinho, o que aconteceu comigo. Seu depoimento me lembrou que quando eu passei por isso, meu marido me ligou 3 da manhã. Obviamente, todos nós no escritório, aquela correria de todos, que vocês já sabem.
E ele falou, que hora você vai sair daí? Eu falei, não tenho a menor ideia. E eu fui para casa, acho que era 9 horas da manhã, tomei um banho e voltei. E eu lembro que eu estava saindo do banho e ele falou para mim, é essa a vida que você vai querer para você, né? Você vai continuar trabalhando. Bom, estou eu aqui, anos e anos depois, trabalhando, mas é terrível, é terrível, mas dá uma experiência imensa pra gente, né? Você falou essa questão de dormir. Eu entrei na empresa no domingo à tarde, 4h07 da tarde. A primeira... Não posso saber o que o Márcio vai falar. mas no final do dia, né, é aquele negócio, né? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Nunca esquece. Eu nunca vou me esquecer aquela época, certamente não. E assim... Você tá resiliente, inclusive. Não, eu brinco assim, hoje muitos clientes chamam a gente, né? Quando tem um problema, alguma coisa assim, né? E a gente ajuda dentro da medida do possível, o que dá, o que não dá para fazer. E a gente meio que se acostumou com esse negócio. E é um negócio engraçado, porque depois, né, na hora que o negócio tá tudo... Tem muito cliente que chega pra gente, cara, de novo, eu não lembro quantas respostas em incidente a gente já ajudou, né? Esse número já ficou para trás. Mas os clientes, eles olham pra gente assim, cara, até falar diferente vocês falam. Entendeu? E a gente tem esse cuidado. É a experiência, né? Não, é o negócio de manter a calma. É o negócio de manter a calma no momento que tá todo mundo estressado. É um negócio importante. Márcio, continua seu depoimento, por favor. Você entrou às 4h07. E aí... Olha o suspense. Você entrou às 4h07. Eu ia comentar que eu entrei na empresa 4h07 da tarde no domingo e eu voltei a primeira vez para casa quarta-feira, 8h30 da noite. Eu dormi 6 horas, 4 dias, uma hora no sofá, 1 hora no meu carro e 4 horas dentro de um quarto que tinha dentro da empresa lá, que eu fiquei sabendo depois. 4 dias eu dormi 6 horas. Eu não. na minha casa, buscar minha mala, para trocar de roupa, tomar banho dentro da empresa. Eu acho que nós que vivenciamos isso, ou como fornecedor para ajudar, ou na pele, assim como é o meu caso do Márcio, a gente tem que ter muito respeito por quem passa por isso, né? Porque é uma situação realmente de muita resiliência, né? Não tem a menor dúvida, por isso nós estamos no nosso tema aqui hoje, mas também de muito respeito pela pessoa, né? Pelo profissional que está ali vivenciando aquilo. Ninguém está ali naquela situação porque deseja. Uma série de coisas pode ter levado aquilo. Agora também, né, gente? Vamos falar, Moretti, aqui, a tecnologia também ajuda, né? Também ajuda. Né? Assim, um dos pontos que eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque eu vivi isso na pele com alguns incidentes que a gente ajudou. A primeira pergunta, né, que TI ou segurança da informação tem que responder é: o que aconteceu? Né? Por onde aquele incidente começou? Qual foi o caminho, né? Foi uma credencial vazada? Foi um e-mail enviado? Então, você poder rastrear o que aconteceu é extremamente importante também, né? Não, exatamente, né? Então, assim como todos aqui, né, a gente também entra, né, em cenários de crise, né, num cliente que está precisando de algum apoio ali, né, e a gente vai apoiar, né, num pós-ataque, num pós-acidente, né, a gente tem uma abordagem para isso, né, então quando não tem um histórico prévio, né, aconteceu, a causa raiz fica muito mais complexa de ser alcançada, né, mas a gente consegue, né, identificar alguma atividade remanescente, né, e mitigar ali, né, uma escalada desse problema daquele ponto em diante, tá? A tecnologia sim entrega um papel importante, né, principalmente pela complexidade do problema que a gente precisa lidar. Então são muitos ambientes, né, são muitos possíveis vetores de ataque, né, tem o usuário, né, tem como um ponto-chave, né, da minha estratégia, né, de segurança, né, por vários papéis, né, ele também como um vetor de ataque, né, porque muitas vezes ele, né, que tem contato com aquele e-mail, com aquele phishing, né, então muitas coisas, né, se desencadeiam através de uma ação, né, humana, seja uma ameaça cibernética, seja de um erro humano mesmo, né, que expõe, né, a minha infraestrutura, né, a alguma vulnerabilidade, algum risco, né, algum erro de configuração. Então, sob o ponto de vista de tecnologia, né, aqui na Darktrace, a gente sempre entra, né, com uma abordagem, né, de olhar o máximo possível. Então, quanto mais eu monitoro o seu ambiente, esses possíveis vetores de ataque,
seja rede local, seja nuvem, seja usuário remoto, seja um ambiente de e-mail, né, mais capacidade, né, a gente nutre na nossa IA, né? A Darktrace, né, tem uma IA muito robusta, né, que ajuda as equipes humanas, né, humanas a lidar com essa complexidade, né? Primeiro, né, identificar como a anomalia acontece, né? E eu só consigo fazer isso porque previamente eu entendi o que é normal no ambiente, né? O que é legítimo, né? Como que esse usuário trabalha, como esse servidor trabalha, né? Como essa aplicação funciona dentro da minha infraestrutura, né? Óbvio que tem um contexto, né, humano e organizacional por trás, né? Que é importante as equipes complementarem, que é o contexto do negócio. Então não é só um IP, não é só, né, um servidor, tem um sistema aqui atrás, o sistema está associado, né, a um processo de negócio. Então essa junção, né, da tecnologia, né, com pessoas, né, que é conhecimento da organização é super importante, né, para a gente conseguir fazer, né, uma estratégia bem efetiva. Então cobrir gaps de visibilidade, né, trazer, né, de forma antecipada, né, qualquer sinal ali de uma anomalia dentro do ambiente. Então como a gente apoia, né, as empresas aí na contenção, principalmente, né? Evitar que um incidente, né, que vai acontecer se torne algo realmente devastador dentro da organização. Legal. Antes de continuar, pessoal, só queria reforçar que eu estou recebendo algumas perguntas aqui. Vocês podem enviar as perguntas que nós vamos fazer ao final, tá? Antes da gente seguir, é importante reforçar isso. Legal. Acho que, dando continuidade do que a gente falou de pessoas, processos e tudo mais, a gente falou aqui da experiência de se passar por um ataque, de vocês ajudarem aí empresas que estão ali sob ataque, né? Olhando essa ótica de experiência de vocês, como é que vocês acham que... o que, na verdade, vocês acham que são os pontos importantes que devem conter ali, tanto num plano de resposta a incidente, quanto num PC, né? No plano de continuidade de negócio das empresas? Claro, vai depender do negócio da empresa, no geral, mas no geral... baseado na experiência, começar com o seu Lin aqui. O que você acha que deve incluir nesses planos, seu Lin? Alguns pontos interessantes, né? A parte de recuperação, sua capacidade de recuperação. Entendeu? Quando eu falo de capacidade de recuperação, estou falando de backup mesmo. É um negócio muito interessante. A gente já pegou situações que aí o executivo começa a se questionar, né? Então, por exemplo, na hora de escolher a solução de backup, cara, o cara foi lá e escolheu a mais barata porque ele achou que era tudo a mesma coisa. É só copiar o dado, tá tudo certo, copiar o dado de um lado para o outro, eu tenho um backup. O que eles descobriram na hora da recuperação? Que o backup era 100% em nuvem e que para voltar esse negócio tinha que passar pelo link. E para fazer uma recuperação de, sei lá, 5, 10 tera, o cara ia demorar uma semana. Entendeu? Que era o tempo da cópia do dado. Entendeu? Então, de novo, se ele tivesse testado antes, ele ia ver que ele foi para um mau caminho. Outra coisa que é interessante também é que a gente vê que os times que têm o conhecimento do ambiente, né, de novo, da interdependência das coisas, têm uma vantagem. Por quê? Eles sabem como é que as coisas funcionam e na hora de priorizar o que precisa de voltar, é muito mais fácil quando você tem esse mapa na cabeça do conhecimento do seu ambiente. Uhum. Tá? Marcinho? Esse é um assunto que a gente poderia falar aqui 2 Horas. Mas eu vou tentar resumir assim, a abordagem que eu acredito e que a Questo prega, que é a estruturação de um sistema de gestão de crise em vários blocos. Então, um dos primeiros blocos, e talvez o mais importante, é a etapa de orquestração da crise. A orquestração da crise você vai ter, de modo geral, procedimentos, fluxos, processos que fazem a gestão de tudo o que está acontecendo. Desde a definição do órgão design, como matriz de responsabilidade, tudo aquilo que envolve a gestão da crise, quanto também dos procedimentos técnicos desdobrados em outros fóruns. Então, uma crise, via de regra, ela é gerida por um comitê mais estratégico e um comitê mais tático. Esse comitê mais tático, ele toma microdecisões e ele, de fato, contém, erradica o problema e também starta a recuperação. E o comitê estratégico é quem dá a orientação e toma a decisão final por conta de todo o movimento de negócio. O segundo bloco é a parte de comunicação, onde você cobre a parte externa, todos os stakeholders, shareholders, e você tem a parte de comunicação interna, que é extremamente relevante também.
Ali você pode criar interfaces com parceiros, fornecedores e toda a parte da cadeia de suprimentos que envolve a empresa. O terceiro bloco é o bloco técnico. Esse bloco técnico, ele precisa saber endereçar procedimentos para cada tipo de cenário diferente. Então, nesse caso, a gente vai ter, eventualmente, um playbook de ransomware, de defacement, de vazamento de dados e outros cenários específicos. Então, a gestão da crise, o plano de gestão de crise, ele é uma composição de vários outros processos que se relacionam. Obviamente, conectando isso a disaster recovery, processos de backup e continuidade do negócio também. Uma última dica, que eu acho que é extremamente importante, se vocês pensarem nesse ecossistema, isso é uma documentação extremamente robusta e extensa. Na prática, ninguém vai pegar um documento de 40, 50 páginas para ler durante um cenário de crise. Então, o que eu costumo recomendar para as empresas é criar uma espécie de Smart Guide, um documento que vai ter 5, 6, no máximo 8 slides, que vai orientar o que você precisa fazer como se fosse um índice e que vai fazer apontamentos para esses outros documentos detalhados. É claro que isso não é uma receita de bolo, mas se a gente fosse pensar num modelo eficiente, que a gente já testou, validou em clientes, que a gente tem recomendado, eu acho que é um bom esquema ali para poder começar. Legal. E assim, o PCN, né? A gente fala muito de cyberataques e tudo mais, não é só pelo ataque, né? Não, Exato. pode ser um monte de coisa. Durezas podem acontecer, enchentes que alagam empresas. A gente, né? Quem não passou, obviamente, todo mundo passou aqui pela pandemia. Como é que eu continuo o meu negócio apesar da pandemia? Enfim, não é só. Aliás, o os últimos cyberataque, anos né? têm mostrado isso, né? Que inúmeros acontecimentos. Aqui a todo momento, né? Né? Infelizmente. Não, mas até, de novo, né? Não é um incidente de cyber, mas o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Sim. É muito interessante que a gente viu uma empresa que foi destruída e a gente viu uma empresa que não aconteceu nada. Por quê? Sei lá, em algum momento o cara tomou a decisão de estar 100% nuvem. Por exemplo. Não sofreu nada. Entendeu? Com as instalações físicas, alguma coisa assim. Mas a gente tem um caso de uma... É uma fintech lá. Tirando que eles tiveram que realocar as pessoas, né? Do ponto de vista da operação da empresa, do ponto de vista pessoal, as pessoas sofrem. Mas do ponto de vista da operação da empresa, impacto zero. Entendeu? Então, assim, isso é, de novo, né? Cada decisão tua vai te jogar para um lado. Ela pode te favorecer ou te prejudicar. Mas, de novo, né? Na hora que você tem uma estratégia bem clara, definida de como tem que ser feito e de porquê das coisas, eu acredito que a probabilidade de você sair do outro lado, né, mediante a adversidade, é um negócio muito plausível. É isso. Legal. Eu queria voltar a um tema, é um pouco delicado, tá, gente? Mas acho que vem bem de encontro ao que você está falando, assim, do papel de cada um, né, dentro do... Vamos falar um pouquinho da resiliência. Eu acho que na parte de prevenção é muito claro investimentos em tecnologias, é muito clara a questão de capacitação e educação das pessoas, a gente já falou isso bastante, mas infelizmente o incidente aconteceu. Né? Hoje a gente tem aí LGPD e outros frameworks que a gente tem que fazer uma comunicação formal. Então, o Marcinho falou no começo, em uma pergunta anterior, da questão de comunicação interna e comunicação externa. Então, eu queria passar uma pergunta para vocês, como trabalhar esse papel? Porque é um pouco complicado, você não pode falar mais do que deve, mas tem que falar o suficiente para acalmar o público interno, porque assusta todo mundo, né? E também para você informar a mídia, muitas vezes, ou os órgãos competentes. Então, eu entendo que as pessoas devam ser muito bem preparadas para isso, e aí entra num ponto que o Suelin falou numa resposta, né? Precisa ter calma, né? Alguém precisa manter a calma para saber. Então, queria conversar um pouquinho, como é que é o papel para a mídia, ou da mídia, né, nessa situação? Suelin, se você quiser começar? Eu falo, para mim, nada é mais forte do que o fato. Você pode ter a opinião que você quiser em cima daquilo, mas o fato é o fato. Eu gosto muito, né, do tema de segurança, de cyber, de incidentes físicos, virtuais, tudo tal. E
aconteceu a questão do acidente aí do avião a semana passada, esses dias. E eu tava vendo a comunicação da mídia do pessoal, entendeu? E de novo, eu entendo que tá sendo feito de uma maneira que eu entendo que é correta. Por quê? Ele não tá fazendo juízo de valor de nada. As pessoas da empresa, tudo tal que estão fazendo isso, é uma situação difícil, é uma situação complicada, mas o que é que o cara tá apresentando? Os fatos, entendeu? E tem fato que você não tem resposta. Por que é que aconteceu aquilo? Cara, não sei, mas o que aconteceu foi isso. Entendeu? Então, eu acredito, aí talvez o Márcio tenha mais experiência pelo fato de já ter vivido, mas a situação no momento onde você não tem muito o que dizer por causa da situação, eu acho que a verdade é o melhor caminho. A informação simples, ser bem curto também, para não abrir muito margem para suposição das coisas, eu acho que é o mais interessante. Márcio? Eu diria que a comunicação, na grande maioria das vezes, ela vai ser determinante em como o mercado vai receber e qual vai ser o tamanho do teu impacto. Correto. A gente tem casos, por exemplo, até recentes, de uma transportadora, enfim, que gerou um barulho danado, que é claramente um cenário não ideal, vamos falar assim. E a gente tem um cenário muito emblemático no passado, que foi o caso da Renner, que foi um movimento muito legal, uma corrente do bem, que acabou acontecendo no LinkedIn. E eu acho que é legal a gente ressaltar isso, porque os bons exemplos precisam ser destacados, que são cenários completamente diferentes de uma crise. E o impacto e a forma como os clientes, os consumidores, os stakeholders recebem é justamente o reflexo da comunicação. Correto. E aí é o caso exatamente o que o Sueli falou. Porque a dificuldade é esse meio termo, essa balança entre o que falar, dar detalhe demais, ser honesto e transparente, e fica naquela questão, será que eu vou além, eu falo um pouco mais ou não? Então, achar esse ponto de equilíbrio é extremamente complicado. E tem questões culturais também, posicionamento da empresa, situação econômica da empresa, questão de investidores, stakeholders externos, que tudo isso influencia. Mas eu gosto da abordagem que o Cielo trouxe, porque ele fala sobre fatos, sobre o que aconteceu. E você dar a informação sobre o que está acontecendo, sem, obviamente, prejudicar seus processos internos ou suas investigações, é extremamente relevante para passar confiança a todo mundo que é afetado. E confiança é uma palavrinha que combina muito bem com segurança, porque é através da confiança que os clientes mantêm relacionamento, que os clientes continuam comprando, que os investidores vão colocar dinheiro, que os parceiros vão fechar negócios. Então, acho que o ponto da comunicação, olhando aqui numa ótica de comunicação externa, ela é extremamente relevante e o foco precisa ser na transparência, na honestidade, na ética, porém, né, em cima de fatos, e não talvez de hipóteses, de achismos, ou ainda que você tenha 99% de certeza, você precisa ter cuidado com o que você fala. Agora, se a gente for levar isso para um caminho interno, isso também é extremamente importante, porque você pode ter casos de vazamento de parte de dados do que está acontecendo, parte de informações de uma investigação, por exemplo, e isso comprometer todo o processo de gestão e recuperação. Então, essas coisas vão caminhar junto. Tá? Então, dentro de um cenário de crise, por exemplo, é importante estabelecer cenários para poder atuar como se fossem templates, e é claro que, ainda que você tenha um template, isso precisa ser adaptado e customizado, porque não tem como prever o futuro exatamente, mas essa etapa de preparação entre o que tipo de informação que eu vou comunicar, o que tipo de dado que eu vou utilizar, isso para quem ganha tempo na hora, é extremamente importante. E precisam casar, né? Tanto o externo quanto o interno precisa estar relacionado. O último ponto, que também é uma recomendação que a gente traz, é que durante um cenário de crise, todos os poderes de porta-voz das empresas precisam ser temporariamente revogados, para evitar desencontro de informação e desinformação também. E a partir daí, somente o comitê de crise tem o poder de direcionar quem fala e o que vai falar. Vou só fazer um comentário.
é controlar o canal de comunicação. Esse é o ponto. Exatamente. Moretti. Não, isso toca até num aspecto de postura profissional, né? Acho que antes da crise, né, assim, principalmente manter o alinhamento, manter, né, os fatos, né, sempre à disposição, né, e como profissionais de segurança da informação, né, sempre ter esse trabalho, né, de trazer as métricas para o board. Ó, nós fizemos esses investimentos geram, né, esses indicadores, né, essa que é a nossa postura de segurança nesse momento, é a nossa capacidade, né, de responder um ataque, de ser preventivo, né, de ser resiliente quando algo acontecer. Tá? E quando algo, né, de fato acontecer, né, assim, acho que o Márcio já trouxe todos os pontos, né, então assim, né, acho que esse plano de comunicação, acho que é um ponto muito importante, então é onde a gente faz um trabalho também, né, das cadeias de custódia, né, quem são, né, todas as partes envolvidas, né, qual que é a cadeia de suprimentos envolvida, inclusive tecnológica, né, que sustenta aqui, né, boa parte do que a gente faz. Então, acho que é muito nessa linha, né? E volta nesse aspecto, né, da postura ali, né? Então, transparência, né? Trazer as informações, né? Levar, né, métricas importantes, né? Do que está sendo feito, né? Para o board, né? Todo mundo está na mesma página, simplifica aí um pouco da dor de lidar com o incidente quando acontece. Legal. Muito bom, pessoal. Acho que partindo para uma última aqui, depois a gente lê as perguntas que a gente recebeu, pessoal. A gente falou muito de IA, né? E o Moretti colocou muito bem ali como é que a Darktrace ajuda nesse caso. Fala pra gente um pouquinho, Ceulinho, assim, olhando a essência do que faz a Guardcore, a ferramenta em si, de microsegmentação. E como é que isso se encaixa ali, né? Principalmente depois de um ataque, no possível contenção e mitigação. E pessoalmente, né, eu gosto muito, e isso é um mote ali do que faz a ferramenta quando a gente olha microsegmentação e conter o ranço e tudo mais, mas o passo antes também é muito legal, né, Solim? De que a visibilidade, né, ou enxergar. Então, como é que tudo isso ajuda aí no processo desse? É o que a gente está falando, né? De novo, existem já no mercado uma série de ferramentas que tratam a questão da segurança do ponto de vista da detecção. A gente, como plataforma de segurança, a gente quer resolver outros problemas, né? Então, a questão da visibilidade, né? Esse é o primeiro ponto para a gente. Então, efetivamente, entender exatamente quem é que fala com quem dentro da empresa do ponto de vista de sistema, né? Então, assim, qual é a interdependência das coisas e depois, sem a necessidade de alterar qualquer tipo de infraestrutura, garantir que somente as comunicações autorizadas da empresa que possam funcionar. Assim, na essência, é isso que a gente faz. E existe um ponto muito interessante, porque se você for parar para pensar, quando o seu desenvolvedor, né, a pessoa que faz as suas aplicações, ela não está preocupada em esconder a aplicação. O cara do malware tá. Então, a gente entende que quando a gente fala do ponto de vista de recurso computacional que a gente necessita para entender e mostrar para você como o seu parque funciona, a gente precisa de muito menos recurso do que ferramentas de detecção. Porque a ferramenta de detecção ela está procurando coisa que efetivamente está escondida. E a gente está procurando coisa, a gente está querendo te mostrar algo que é o seu dia a dia. Entendeu? E aí a gente entende que sim, o complemento das duas coisas é um negócio muito importante. Porque se eu não conseguir conter, existe uma probabilidade muito interessante da ferramenta de detecção detectar. Se ele não detectar, existe uma probabilidade muito grande de eu conseguir conter. E, de novo, né, quando você tem a visibilidade e a questão da interdependência muito clara dentro da sua rede, na eventualidade de um incidente onde nada funcionou, o que você precisa de fazer para voltar à tua operação? É conseguir separar o que é o tráfego malicioso do que é o tráfego permitido. E se você conseguir fazer isso sem a necessidade de manipular a infraestrutura, aí você consegue fazer rápido. E aí sim a gente tem casos onde a gente conseguiu ambiente parado há uma semana, a gente voltar o negócio em 2, 3 horas, porque a gente conseguiu mapear tudo e controlar tudo muito rápido. Legal. Não, eu ia te falar mesmo, Márcio, você que foi usuário da tecnologia, né? Não só de da Das também. duas, na verdade, né? Das duas, como é que você enxerga? Então, assim, eu quero
focar em 2 pontos que eu acho que é importante, que o senhor Lin comentou. O primeiro deles é a questão da visibilidade. O que é mais importante, o que eu tenho visto nas empresas? Via de regra, as organizações não conhecem as suas joias da coroa, o que é mais importante para elas, e quando conhecem, não sabe como elas se relacionam. Então, eventualmente, no cenário de crise, precisa recuperar algum tipo de ambiente, pega uma lista de sistemas prioritários e começa a executar. Vai esse, esse. Mas, às vezes, o primeiro tem dependência do quarto, tem dependência do sétimo, que vai para o segundo, e, no final das contas, nada funciona. E, de novo, o mais importante numa crise é como você reage. Né? É isso que vai ditar o tamanho do impacto, a extensão dos danos. Então, ter visibilidade, principalmente das dependências, o que se relaciona com o quê, é extremamente importante, né, para você ter sucesso com uma ação de recuperação, por exemplo. No caso da contenção, eu acho que é um outro ponto extremamente relevante que o conceito de microsegmentação traz. O isolamento de um ambiente rápido, ele também faz a diferença na extensão dos danos. Então, se você tem o teu ambiente devidamente segregado, e aí eu estou falando para, às vezes, para empresa pequenininha, pode fazer isso com VLAN, ao invés de ter uma rede flat, ele vai fazer isso com VLAN, ou empresas que realmente têm uma capacidade de investimento e fazem isso em nível de microsegmentação, de fato, isso gera um valor incrível do ponto de vista de criar domínios diferentes, né? Então, se você tiver um impacto, você vai ter um impacto naquele contexto. E isso, obviamente, fica muito mais fácil de recuperar, muito mais fácil de restaurar. Você não vai ter dias, você vai ter horas ou minutos. E, claro, você aumenta a resiliência drasticamente. Então, acho que esses 2 pontos sobre microsegmentação e tecnologias de ponta, tal qual o Dark3 e o Hardcore, agregam bastante no processo de resiliência. Legal. Bom, vamos lá, estamos chegando ao final. Vamos começar as perguntas. Se alguém quiser mandar mais alguma coisa, eu tenho uma aqui, na verdade, tem algumas, acabaram de chegar mais algumas. Douglas Viudes ou Viudes, desculpa se eu errei teu nome, Douglas. Como vocês ajudam as empresas a saber como está o grau de maturidade e segurança na sua estrutura ou negócio? Vou começar com a minha resposta, tá, Douglas? Eu acho o seguinte, o conceito de maturidade, eu acho que varia muito de empresa para empresa. Não adianta eu chegar na sua empresa hoje e dizer que você tem que chegar ao nível 4 de maturidade do NIST, por exemplo, né? Eu acho que vai muito do tamanho da empresa, do objetivo da empresa. Obviamente, existem coisas básicas que têm que ser consideradas. Mas, no meu entender, eu acho que a melhor forma de ajudar uma empresa é saber, obviamente, como ela está e aonde ela pode chegar em fases. Primeiro, eu não gosto de chegar numa empresa e falar, ó, tudo que você tem dentro de casa não serve. Houve um investimento naquela tecnologia ou um investimento naquele processo algumas vezes, então eu preciso saber como é que eu tiro o melhor daquilo para te ajudar a crescer na maturidade de segurança da informação. Por outro lado, eu acho também que a gente não pode omitir algumas coisas do cliente e falar, olha, com esse orçamento, a gente sempre tem que respeitar o orçamento, nenhum orçamento é ilimitado. A gente tem que ser muito claro, você pode chegar até aqui, nesse primeiro ano, para o segundo ano você precisa de um orçamento maior, que às vezes tem ou não, e você pode chegar a Y, por exemplo. Mas eu sempre gosto de colocar que entender a situação do cliente e aonde ele pode chegar dentro do orçamento ou da possibilidade dele é extremamente importante. Mas nós, Edvelho, trabalhamos dessa forma. Muitas vezes colocamos ao cliente que ele precisa de tecnologia ou não, como eu disse, tentamos tirar o melhor, mas sempre com muita realidade. Então, começar com você, Márcio, que tem bastante experiência com isso também. A abordagem é muito parecida, tá? Segurança precisa ser vista como uma jornada. Então, é uma construção que você faz a longo prazo, colocando metas e alcançando objetivos. Então, a abordagem que eu gosto de trabalhar é muito parecida com a sua. Onde estamos, para onde vamos e qual que é a realidade da empresa. Não adianta
eu querer uma maturidade do Itaú para uma empresa de 50 ou 100 funcionários. Ela tem um apetite de risco diferente, um apetite de investimento diferente, um negócio diferente e uma demanda diferente. Então, as metas, os objetivos, eles são importantes, mas precisam ser adequados a cada contexto de negócio. O último ponto é que existem frameworks que direcionam esse tipo de análise, mas é importante a gente pensar que a maturidade ela pode ser vista de diferentes perspectivas. Esses frameworks eles são mais completos, mas também é possível você fazer, por exemplo, um assessment relacionado ao seu nível de resiliência ou avaliar processos específicos. Então, depende muito do objetivo e do propósito que a empresa quer. Quer completar, Moretti? Acho que é muito nessa linha também, né? Tem muitos frameworks disponíveis hoje, né? Seja uma ISO 27000, um NIST. Então, tem caminhos, né, que a gente consegue se ancorar, né, e avaliar nosso grau de maturidade, né? Obviamente, né, a empresa, né, deve estar muito mais digital, uma dependência maior digital hoje do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás, né? Então, as coisas têm que andar, né, mais ou menos no mesmo compasso, né? Mas adaptar o caso a caso, né? Assim, como são os processos dessa empresa, né? Como ela quer construir esse pace, né? Assim, quais degraus ela quer subir, né, inicialmente, acho que é um caminho interessante, né? E uma abordagem, né, construtiva, né, como vocês fazem, acho que é um ponto de partida fundamental. O grande ponto, né? Acho que é o claro, né? Onde você está e onde é que você quer chegar. E o que é, quais são os tipos de ameaça que você está querendo mitigar. Do lado da Akamai, de novo, né? A gente não tem na bala de prata, né? A gente não tem coisa para tudo. Mas quando a gente fala do cenário específico de ransomware, a gente tem uma ferramenta que eu convido, quem estiver assistindo, pode baixar lá no site da Akamai, que chama Infection Monkey, que é uma ferramenta bem interessante. O que ela faz? Ela simula um ataque de ransomware dentro do seu ambiente, mas ele não é destrutivo. Então, assim, ele vai montar para você um mapinha de como que um atacante conseguiria andar dentro do seu ambiente. E aí, se você executar essa ferramenta e você vê o mapa, você pode ter ideia do tamanho do estrago. E a partir daí, você começa a tomar o que você entende que seriam suas ações de controle e de mitigação. Legal. Bom, outra pergunta que a gente recebeu aqui, gente, foi do Cadu. Obrigado, Cadu, por enviar. Ele fez uma pergunta bem bacana. Nós fazemos simulações de crise cibernética em formato tabletop, ou com auxílio de plataformas de simulação de guerra e incidentes cibernéticos, envolvendo diversos níveis de executivos. Isso ajuda a ver na prática se os processos e procedimentos estão corretos e alinhados. Como é que vocês veem essa prática? Acho que é um pouco do que a gente falou aqui, né, Cadu? Mas vou deixar aí vocês comentarem. Eu só não sei como é que ele testa, né? De novo, né? Existem muitas formas de fazer isso. Mas, de novo, uma forma bastante interessante que a gente já viu é efetivamente declarar a parada de uma aplicação. Uhum. E ver o que acontece, quanto tempo demora para voltar o negócio. Só que isso tem um custo para fazer também. Então, eu acho que está no caminho certo, só precisa de validar como é que faz. Márcio? Já mostra um grau de maturidade importante, né? Assim, na Darktrace a gente também tem esse exercício, né, em algumas das nossas soluções, né, que é você simular, né, comportamentos, uma simulação de phishing, por exemplo, né, como a gente tem um advento da IA, né, por trás, né, eu vou sempre construir, né, aquele e-mail phishing direcionado para que os comportamentos de e-mail que eu já reconheci daquele usuário, né, então a ideia é realmente ir bem cirúrgico, né, em quão suscetível aquele usuário, né, tá para um phishing. E aí eu posso mirar ali um alto executivo, um CFO, né, são alvos importantes, né, e com isso dirigir, né, uma tática ali mais direcionada, né, de educação, né, de sensibilização do tema. Então são alguns temas que a gente aborda também. Mas o Márcio tem experiência boa nesse ponto aí também. Não, eu sou suspeito para falar, né, porque o que eu mais faço hoje é simulação de crise, especialmente com executivo e focado em tomada de decisão. E, de fato, eu acredito particularmente que a simulação de crise é a forma de você chegar mais próximo de um cenário real. E aí a gente utiliza, por exemplo, uma abordagem baseada em roleplay game, em RPG. Muitos devem ter jogado. Uhum. E no final das contas, é a interpretação de um papel dentro de determinado contexto. Então, os participantes, né, interpretam cadeiras específicas dentro de um cenário que é totalmente imersivo para a empresa, e aí sim as pessoas
se interagem para resolver o problema, né? Eu, particularmente, acho que a abordagem de simulação ela é extremamente efetiva, e o cuidado que eu acho que precisa ter é justamente para não tornar um procedimento onde é que as pessoas... É igual a simulação de incêndio, quando toca o alarme que ninguém dá ideia mais e não vai lá fazer. Então, a simulação ela tem que se aproximar do real e ela tem que gerar valor. Ela tem que retroalimentar o processo para que as pessoas de fato pensem, para que as pessoas de fato considerem isso que eu poderia melhorar. Então, assim, simulação é um caminho excelente. Parabéns aí ao Cadu que está fazendo isso há bastante tempo, né? Eu recomendo justamente o cuidado para que isso não se torne uma esteira tão comum, no sentido de estar fazendo sempre a mesma coisa, ou colocando simplesmente o PPT lá e perguntando o que você vai fazer, porque isso, no final das contas, não adianta muito. É talvez um primeiro passo, mas está longe de um cenário de crise, né? E a simulação ela tem que estar próxima para ela gerar valor real. Você deu um exemplo importante de treinamento de CIPA, né? Eu já fui CIPA também. Teve uma vez que os caras fizeram um treinamento com a gente que você efetivamente tinha um negócio lá pegando fogo que você tinha que apagar. É diferente. Claro. É diferente, né? Isso só para aproveitar, responde a pergunta do Ronaldo, né? Então a ideia é reforçar os exercícios em cima dos playbooks para saber o que fazer no momento do incidente. É exatamente isso. Não ter só um documento, né? Só ter o processo, mas a prática, que é exatamente a simulação do incêndio. Mas e isso é muito personalizado também, né? Então, por exemplo, sei lá, brincando do negócio do incêndio. Brincando de incêndio é complicado. Uma coisa é você apagar um incêndio numa casa, outra coisa é você apagar um incêndio num apartamento. Claro. Entendeu? Então, assim, as pessoas que estão construindo os exercícios, elas têm que ter a sensibilidade de montar um negócio, que aí acho que é o que o Márcio está falando, que é relevante para o teu seu cenário. negócio. Entendeu? Outro ponto, assim... Diga mais. A etapa a simulação, pessoal, ela tem dois propósitos. Um dos propósitos é validar os playbooks, processos, fluxos que você já existe. Então, você vai ver se realmente aquilo funciona ou não. O outro propósito é despertar um cenário de que realmente as coisas não estão da forma como deveriam. Muito no sentido de gerar o incômodo, sem gerar o desespero, mas o suficiente para você fazer a transformação interna. Então, claro que isso vai variar de maturidade em maturidade, né? Cada empresa está num estágio diferente, mas, via de regra, eles vão cumprir esses dois objetivos. Legal. Esse é um ponto que só complementando Pode aí, falar, Moretti. que a IA pode contribuir também, né? Então, dentro da própria plataforma Darktrace, a gente tem simulações de ataque. Então, na esteira final, né, do nosso produto ali né, onde eu entrego uma capacidade de recuperação ali de incidentes, eu consigo simular ataques. Então, essa variação, né, de tipos de comportamento malicioso, de ataque, eu consigo marcar na solução, né, para treinar o time, né, manter todo mundo aí, né, aderente ao processo, né, de resposta a incidente, né, de recuperação, né, de um parque infectado. Legal, vamos para a última pergunta aqui, acho que já estourou bastante o nosso tempo aí. Poderíamos ficar aqui 3 dias falando. E é interessante, né, que é uma pergunta que a gente também teve no ano passado dessa live, que foi mais ou menos isso, que é olhando ali como é que vocês enxergam hoje a maturidade em cibersegurança dos CEOs, dos conselhos, diretores, tanto de empresa privada quanto de governo. É um pouco diferente ali quando a gente olha, né? Porque, obviamente, a velocidade é diferente nesses setores, mas como é que vocês enxergam hoje no geral? Não sei quem. Vai lá, Celso, Não, assim, eu vejo que tá mudando bastante, tá mudando rápido, mas ainda precisa de mais, entendeu? E aí, quando eu falo que precisa de mais, é sensibilização mesmo, entendeu? O que eu vou falar aqui ainda acontece, mas está acontecendo menos, que é o quê? Muitas vezes, acho que você também falou disso, Isabel, você vê lá quanto que uma empresa fatura, quanto que uma empresa gera de receita, comparado com o que ela investe com o plano de segurança dela, muitas vezes essa conta não fecha. Entendeu? Muitas vezes essa conta não fecha. E não é que de novo, tem, tipo assim, eu brinco, né? Se você ganha bilhões, você vai gastar milhões. Né? Então, tipo, para você proteger qualquer coisa, você vai gastar, você vai perder um percentual daquilo.
entendeu? Para proteger. Então, assim, quanto mais você fatura, quanto maior é a sua empresa, quanto mais distribuída, quanto mais você vai Investir, né? e vai ter que investir, entendeu? Eu acredito que o que aconteceu nos últimos anos, de uma forma geral, é a constatação de um fato, entendeu? Quem tem, sei lá, mais de 10, mais de 15 anos na área, a gente fala, cara, vai acontecer. A gente vinha sempre nessa aí, né? Vai acontecer, vai acontecer. E agora o que acontece tá acontecendo, tá acontecendo. Então, assim, e os conselhos, tudo tal, eu vejo que eles efetivamente, eles estão se falando, porque hoje você vai no conselho de qualquer empresa no Brasil, na hora que você fala dos principais, alguém lá já sofreu. Então, assim, eu entendo que já é uma conversa mais comum e eles estão um pouco mais E que sensibilizados. precisa acontecer, né? Sim. Não, no final do dia, é na dor ou é no amor? Entendeu? Que você aprende, né? No amor não deu certo, a dor tá chegando. A dor tá chegando. Sim, legal. Márcio? Eu concordo 100% com o que o Ciolim falou. Inclusive, tem um testemunho, né, que tem uma EduTech, vamos falar assim, né, que trata agora de formação de conselheiros em assuntos específicos, e eu ministro uma cadeira lá de resiliência cibernética. Eu não preciso mais explicar o que é um ransomware, por exemplo. Eu não preciso explicar o que é um ataque cibernético, de onde que vem o inimigo, vírus. Eu não tenho que falar mais isso. É um assunto cada vez mais discutido e cada vez mais presente na pauta de risco corporativo. Então, segurança não é mais um risco de tecnologia. Segurança é um risco organizacional. Então, ele tem uma amplitude muito maior e, de fato, a alta liderança no board, eles entendem melhor qual é o impacto disso. Ela cada vez mais evoluindo, crescendo, e isso tende, né, a ter mais investimento e trazer tudo que isso vai proporcionar. Agora, eu tenho outra perspectiva sobre isso, que é o movimento contrário. E a gente tem, né, essa força de cima para baixo, a gente também precisa ter essa força de baixo para cima. E quantos profissionais, líderes da área de segurança hoje estão prontos para apresentar um real estágio de segurança, para falar do risco, para apresentar indicadores, para dialogar em nível de negócio? Eu acho que esse é um ponto que ele precisa ter discutido, porque a gente fica falando, poxa, mas o presidente não entende quando eu vou falar de um valor de investimento, ou quando o assunto sobe, você tem que ficar explicando um monte de coisa que eles deveriam saber, e etc. Mas a grande maioria das pessoas, de fato, não sabe como levar essa informação. Não adianta você chegar no executivo da companhia com métricas do tipo, bloqueei tantos ataques, ou eventualmente tenho 78,7% do parque atualizado. Isso não adianta nada. Então, o que eu acredito é que sim, estamos em uma curva de evolução. A camada executiva e alta liderança, ela tem evoluído, tem crescido muito com relação ao tema, mas falta também essa preparação dos líderes de segurança para encontrar esse meio do caminho e criar, de fato, um escopo. Léo Moretti? Não, concordo total, né, com o Márcio comentou agora, assim, é o que a gente vê muito, assim, na prática, né, então acho que o board executivo, ele tá muito mais sensível, né, com o tema, né, acho que todo CFO já teve algum contato com o meio fiche em algum momento, então ele sabe qual que é né, a importância do tema, né, e esse exercício, acho que a gente começa a ver mais, mas acho que precisa melhorar muito, né, são as áreas, as lideranças, né, de segurança, né, levando esse tema para cima. Então, a gente via muito no passado, né, levando na dor, né? Poxa, fiz um teste aqui com uma solução de antivírus. Cara, achou aqui um monte de máquina infectada. Preciso investir, né? Hoje já começa a mudar um pouco mais isso, né? Então, às vezes, não preciso levar, né, para o board, né, que o ambiente está sangrando para eu ter uma necessidade de investimento e melhoria. Né? Eu preciso, né, levar, né, um discurso de eficiência operacional, né, de risco, né? Então, como que eu, né, continuo, né, meu trabalho de redução do risco aqui da organização. Então, precisa mudar um pouco, né, a forma como o tema tem se levado para si, para justificar uma necessidade de investimento, né? Não tão na dor, né, mas, né, como realmente, né, par do negócio, né, focado ali em não só reduzir, né, uma perda aí futura, né, mas como também
aumentar ali minha capacidade em relação a possíveis concorrentes, né, que estão fazendo o mesmo trabalho, né? Então, segurança como aliada de fato, né? Acho que isso precisa melhorar aí na base para cima. Eu só estava buscando um dado aqui, que a gente conversou disso também recentemente, no ano passado, no Fórum Econômico Mundial. Quando você fala de riscos para a tecnologia, cyber é o negócio que ele tá. Um incidente cibernético é um negócio que ele é top 1. 4, né? Tá no Não, quatro ou quinto lugar. Eu tô vendo aqui, quando você fala de riscos de maneira geral, tá logo atrás do. Como é que é? Como é que é? Incidentes climáticos, né? Sim. Isso. Depende de onde você tá, né? Não, Depende então, da região. Só que é mais interessante o que ele fala, né? Ele tá depois, mas assim, a probabilidade de um evento de cyber é muito maior do que a de um evento Se climático. você pensar que há 3 anos atrás ninguém falava disso, quanto mais no fórum. Exatamente. Então, assim, é um negócio que, como é que é, os executivos, de uma forma geral, têm que olhar para isso, porque não só existe um risco muito alto, mas a probabilidade de acontecer ela também é alta. Legal. Bom, pessoal, vamos chegando à fase final aqui da nossa live. Nós poderíamos ficar aqui dias conversando, ainda mais nós que vivenciamos isso todos os dias, cada um tem um caso para contar, imagino que vocês tenham também. Eu primeiro quero agradecer a vocês três por estarem conosco, Fernando Seulin, Márcio Sá, Leandro Moretti. Eu e o Thiago ficamos muito honrados aqui com a presença de vocês. Nós esperamos que vocês tenham usufruído do conhecimento deles. Cada vez mais a gente vem fazendo esse tipo de live porque pode afetar, né, clientes ou pessoas do Brasil inteiro. E é uma forma de usar também o conhecimento de cada um de nós para ajudar vocês no dia a dia, é isso que a gente espera. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês. Até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal.